Remindo o tempo, porque os dias são maus. A preciosidade do tempo. Sermão de Jonathan Edwards. Remindo tem mais relação com alguma coisa que tanto está perdida, ou que de alguma forma perdemos, ou que no mínimo está pronta para ser perdida ou tomada de nós. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias sendo maus, vemos outros desperdiçando seu precioso tempo. Mas você se esforçará para remi-lo? O verso pode ter relação também com o desperdício de tempo no passado, ou pode dizer a respeito ao grande perigo do tempo ser perdido, em razão do fato de os dias serem tão maus. Se eles não tivessem um grande cuidado, o tempo se deslizaria de suas mãos, e eles não tirariam nenhum benefício dele. Ou, finalmente, pode dizer a respeito quanto há necessidade de remirmos o tempo dessas terríveis calamidades que Deus trará sobre os ímpios. O tempo pode ser remido como se ele fosse salvo da terrível destruição que, quando vier, colocaria um fim à paciência de Deus. O tempo, portanto, é uma coisa que deveríamos ter em alto valor. O tempo é uma coisa excessivamente preciosa. Primeiro, porque a eternidade depende do aproveitamento do tempo. As coisas são preciosas na proporção da sua importância, ou em razão do nível de relação com o nosso bem-estar. Isso faz com que o tempo seja um bem imensamente precioso. Ele é precioso porque o nosso bem-estar nesse mundo depende do seu aproveitamento. Ele é precioso porque, se não o aproveitarmos, nós correremos o risco de atrairmos pobreza e desgraça. Mas, acima de tudo, é importante porque a eternidade depende dele. De acordo com o nosso aproveitamento ou a perda do nosso tempo, seremos felizes ou miseráveis na eternidade. Segundo, o tempo é muito curto, o que o torna muito precioso. A escassez de algum bem faz com que o homem coloque grande valor sobre ele, especialmente se é uma coisa necessária de ser tida e sem a qual não pode viver. O tempo é tão curto e o trabalho que temos a fazer é tão grande que não podemos desperdiçar nenhuma parte dele. O trabalho que temos que fazer para nos prepararmos para a eternidade deve ser feito no tempo e nunca ou nunca será feito. E esta obra que envolve grande dificuldade e labor. Terceiro, o tempo deve ser visto por nós como algo muito precioso, porque sua continuidade é incerta. Nós sabemos que ele é muito curto, mas não sabemos o quão curto ele é. Nós não podemos e não sabemos o quão pouco nos resta, se um ano, ou muitos anos, ou apenas um mês, ou uma semana, ou um dia. Não há nenhuma experiência que possa ser mais bem verificada do que essa. Quanto mais muitos homens valorizam o seu tempo, se eles soubessem que tinham apenas uns poucos meses, ou uns poucos dias a mais nesse mundo, e certamente um homem sábio valorizaria seu tempo ainda mais. Muitos, sem dúvida alguma, estão para morrer no próximo mês. E muitos morrerão nessa semana. Muitos morrerão amanhã. E não sabem disso. E não pensam sobre isso. Quantos morreram fora dessa cidade de um tempo ou outro, quando nem eles, nem seus vizinhos viam nenhum sinal de morte uma semana antes? E provavelmente existem muitas pessoas aqui agora presentes, ouvindo o que eu quero dizer, o que eu digo agora, que vão morrer dentro de pouco tempo e que não têm nenhuma percepção disso. Quarto, o tempo é precioso porque quando ele passa, não pode ser recuperado. O que é bem aproveitado não é perdido. Embora o tempo por si mesmo se vá, o seu benefício se permanece conosco. Cada parte do nosso tempo é como se fosse sucessivamente oferecida a nós, a fim de que possamos escolher se o faremos nosso ou não. Mas se o recusarmos, ele imediatamente é tomado e nunca mais oferecido. A eternidade depende do tempo, mas quando o tempo de vida se vai, uma vez que a morte venha, nós não temos mais o que fazer com o tempo. Aproveitamento. Uso. 1. Autoexame. Para levar as pessoas a considerar o que fizeram com o tempo. Quando Deus criou você, Ele deu uma alma racional. Ele o fez para a eternidade. Ele deu o tempo aqui a fim de prepará-lo para a eternidade. Considere o que você fez com o tempo passado. Existem muitos de vocês que podem muito bem concluir que metade do seu tempo já se foi. O seu sol já passou o meridiano. Quando você olha para o passado da sua vida, percebe que foi uma grande medida vazio. Quanto pode ser feito em um ano? Para que propósito você gastou o seu tempo? Reprovação. Para aqueles que desperdiçaram o seu tempo. A raça humana age como se o tempo fosse uma coisa que tivesse em grande quantidade. E tivesse mais do que precisa. E não sabe o que fazer com ele. Há muitas pessoas que deverão ser reprovadas com essa doutrina. O que eu agora vou particularmente mencionar. Primeiro, aquelas que gastaram grande quantidade do seu tempo em ociosidade. Suas mãos recusam-se a trabalhar. E em vez de trabalhar, eles deixam sua família sofrer e eles próprios sofrerão. Muitos gastam grande parte do seu tempo em ociosidade e conversa não proveitosa. Segundo, são reprovados pela doutrina aqueles que gastam seu tempo em trabalhos ímpios.
que não apenas gastam o seu tempo fazendo nada para nenhum propósito bom, mas gastam o seu tempo em propósitos maus. Eles ferem e matam a si mesmo com isso. Por isso, esses que tiveram a oportunidade de obter a vida, trabalham para a sua própria morte. Eles gastaram o seu tempo corrompendo e infectando as cidades e locais onde vivem. Alguns gastam muito do seu tempo em contendas. Isto não é apenas perda de tempo, mas é a pior forma de abusar do tempo do que meramente desperdiçá-lo. Eles não apenas desperdiçam o seu tempo, mas consomem o tempo de outros. Eles contraíram grandes hábitos pecaminosos que tomarão tempo daqueles que para serem mortificados. O pecado é um grande devorador de tempo. Terceiro, são reprovados por essa doutrina aqueles que gastam seu tempo em apenas propósitos mundanos, negligenciando suas almas. O tempo foi dado para a vida na eternidade. Foi designado como um tempo de provação para a eternidade. Se os homens não aproveitam seu tempo para os propósitos da eternidade, eles o perdem. Uso 3. É uma exortação para aproveitarmos ao máximo o tempo. Primeiro, você é responsável diante de Deus pelo seu tempo. O tempo é um talento de Deus dado a nós. Ele estabeleceu o nosso dia, e esse dia não nos foi dado para nada. Foi designado para algum trabalho. Segundo, considere quanto tempo você já perdeu. Você deve aplicá-lo a si mesmo, mais diligentemente possível, para o aproveitamento da parte de tempo que lhe resta, para que você possa viver como se fosse para remir o tempo perdido. Sua oportunidade agora é menor. O seu tempo, por mais longo que seja, é muito pequeno. Se o todo da sua vida é tão pequeno, quão pequeno é o que lhe resta. Você tem o mesmo tipo de trabalho que tinha para fazer primeiro. Isso sob maiores dificuldades. Não apenas o seu tempo para trabalhar se tornou menor, o seu trabalho se tornou maior. Você perdeu o melhor do seu tempo. Não apenas se for o melhor, e ainda se todo o seu trabalho permanece. E não apenas isso, mas com mais dificuldade do que nunca. Que loucura é uma pessoa que se entregar ao desencorajamento. Assim como negligenciar o seu trabalho, porque o seu tempo é muito curto. Deus o chama para se levantar e se aplicar ao seu trabalho. Considere que, como muitos valorizam o tempo, quando tão perto do fim da sua vida. Tira daqui. Considere aqueles que desperdiçaram todas as oportunidades para obterem a vida eterna e foram para o inferno. Que pensamento você pensa que eles têm sobre a preciosidade do tempo? Eu concluirei fazendo 3 advertências em particular. Aproveite o seu tempo sem nenhuma maneira atrasada. Seja especialmente cuidadoso para aproveitar aquelas partes do tempo que são mais preciosas. O tempo santo é mais precioso do que o tempo comum. Esse tempo é mais precioso para o nosso eterno bem-estar. Portanto, acima de tudo, aproveite os seus domingos. E especialmente aproveite o tempo de adoração pública, que é a parte mais preciosa do tempo santo. O tempo de operações do Espírito de Deus é mais precioso do que qualquer outro tempo. Esse é o tempo quando Deus está próximo. É o tempo da salvação. Aproveite o seu tempo de lazer dos negócios mundanos. Você pode aproveitosamente gastar o seu tempo com conversação com pessoas santas sobre coisas das mais alta importância, em oração e meditação, lendo livros proveitosos. Você precisa melhorar cada talento e aproveitar ao máximo, enquanto o tempo ainda perdura. Santidade eu vou viver.